dia a todos. Que a paz do divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Hoje nós temos a presença aqui do nosso querido amigo, irmão Ilimar, que vai nos falar sobre o que é o Espiritismo. Mas antes de passar a palavra para ele, como de praxe, a leitura de uma página do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje o capítulo 151, Ninguém se retira. É uma fala de Jesus que está narrada em João, capítulo 6, versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E aí Emmanuel explica. À medida que o Mestre revelava novas características de sua doutrina de amor, os seguidores então numerosos penetravam mais vastos círculos nos domínios da responsabilidade. Muitos deles, em razão disso, receosos do dever que lhes caberia, afastaram-se discretos do cenáculo acolhedor de Cafarnaum. O Cristo, entretanto, consciente das obrigações de ordem divina, longe de violar os princípios da liberdade, reuniu a pequena assembleia que restava e interrogou os discípulos: também vós quereis retirar-vos? Foi nessa circunstância que Pedro emitiu a resposta sábia, para sempre gravada no edifício cristão. Realmente, quem começa o serviço de espiritualidade superior com Jesus, jamais sentirá emoções idênticas à distância dele. A sublime experiência, por vezes, pode ser interrompida, mas nunca aniquilada. Compelido em várias ocasiões por impositivos da zona física, o companheiro do Evangelho sofrerá acidentes espirituais, submetendo-se a ligeiro estacionamento. Contudo, não perderá definitivamente o caminho. Quem comunga efetivamente no banquete da revelação cristã, em tempo algum, olvidará o Mestre amoroso que lhe endereçou o convite. Por esse motivo, Simão Pedro perguntou com muita propriedade: Senhor, para quem iremos nós? É que o mundo permanece repleto de filósofos, cientistas, reformadores de toda espécie, sem dúvida respeitáveis pelas concepções humanas avançadas de que se fazem pregoeiros. Na maioria das situações, todavia, não passam de meros expositores das palavras transitórias, com reflexo em experiências efêmeras. Cristo, porém, é o Salvador das almas e o Mestre dos corações, e com ele encontramos o roteiro da vida eterna. Mais uma beleza de página, Emmanuel, que nos mostra que sem o Cristo, fica difícil. Por isso que ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, como ele mesmo diz, porque ele tem a nossa mensagem da salvação. A salvação no sentido não literal da palavra, mas a salvação no sentido de mudança, de crescimento espiritual, de procurar viver de acordo com o Evangelho dele. Tenho sempre dito isso por aí, em todo lugar que eu vou. Obviamente, se nós conseguíssemos cumprir o Evangelho de Jesus em plenitude, não estaríamos mais aqui. Já estaríamos nos mundos mais evoluídos que a Terra. Então é exatamente em função dos nossos renitentes erros do passado, da nossa continuação, inclusive nessa própria existência. Haroldo Dutra, recentemente, numa live que eu assisti dele, ele dizia isso com muita propriedade: todos nós, não isentou ninguém não, todos nós erramos todas as nossas reencarnações. E erramos nessa também, muitos de nós, Eu que eu digo. E erramos nessa também. Então, ou seja, é um processo continuado. Mas como ele diz aqui, para quem, Senhor, nós vamos? Nós temos que ter sempre como endereço o Evangelho de Jesus, porque senão fica difícil a gente vencer as nossas mazelas interiores, os problemas que cada um de nós temos durante as nossas vidas, principalmente nessa também. Então o momento agora é de corrigir. Não se assustem com nada, eu costumo dizer sempre por aí, nada que está acontecendo no planeta, porque está tudo sobre a égide do Cristo, tudo sobre a égide de Jesus. E é curioso, às vezes, eu não consigo entender como que cristãos e até mesmo espíritas às vezes têm dúvida com relação à mudança, com relação a tudo que está acontecendo.
Tudo isso é necessário. Tudo isso faz parte do processo de transição. Então nós precisamos aclimatar e acalmar os nossos corações e jamais perder a nossa fé, como ele diz nessa página aqui. Jamais sair do caminho, porque Jesus está lá, né? E mesmo quando nós nos desviarmos por um processo natural das nossas infelicitações pessoais, como diz Emmanuel, saibamos que Ele está ali, saibamos que Ele está nos esperando em qualquer circunstância das nossas vidas. Não vamos alongar não, porque o nosso querido Elimar tem sempre bastante assunto para nos passar, né? Então nós vamos fazer a nossa prece de abertura dessa manhã de festiva de domingo, pedindo a Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, que envolva o nosso querido amigo, seus mentores espirituais, possam se fazer presente no estudo que ele preparou para essa manhã de domingo. Que ela possa envolver-nos a todos também, que estamos aqui no salão, aqueles que estamos assistindo ao vivo aí, pelo Facebook nesse momento. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Então, assim, com essa prece, nós damos por aberta a primeira parte e desejando a todos, né, um bom aprendizado, e com a palavra do nosso querido amigo e irmão Elimar. Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Eu acho que eu falei muito ontem. É sempre um prazer voltar nessa casa. E eu estava pensando essa semana que é a primeira vez que eu faço palestra aqui no início do ano, né? Em 11 dias, 2026. Nunca tinha vindo aqui em janeiro, pela primeira vez, esses anos todos. Te agradece a Jesus essa concessão, né, que a casa abre para nós, da tribuna dessa casa, que é uma... Eu gosto quando o Olga Crispino fala que conceder a tribuna da Casa Espírita é de uma responsabilidade que a gente nem faz, a gente ainda não dimensionou, né, essa responsabilidade de cada Casa Espírita, de cada diretoria, conceder, né, a tribuna, para que nós falemos em torno aí daquilo que Kardec trouxe para nós a partir de 1857. O tema da manhã é um tema que vai ser sempre bem-vindo, né? E causa uma impressão no movimento espírita, e isso é só uma impressão, né? A gente tem nas casas espíritas nós temos a programação da casa ali de palestra, né? E às vezes a gente vê algumas cenas assim, a pessoa chega, levanta ali para ver o tema, olha o tema e fala assim: mas reencarnação de novo? Mas o que é o Espiritismo de novo? Eu já sei o que é o Espiritismo. Ó, hoje a gente vai ver aqui algumas coisas que está dentro do contexto aqui da exposição, da maneira que nós organizamos. Uma vida só é humanamente impossível a gente conhecer a doutrina espírita. Humanamente impossível. Uma vida. Humanamente impossível. Até porque, por outros compromissos que nós temos, né, a grande maioria do movimento espírita chega na casa espírita na fase adulta. Já resolveu todos os seus compromissos lá de fora, né? Já criou filho. A grande maioria. Não é todo mundo que chega na casa espírita na evangelização. Não é, né? A maioria não chega na evangelização, na cidade, fase infanto-juvenil, né? Então, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a grande maioria já está na fase adulta e já tem outros compromissos, né?
Por que a gente está falando isso? Porque Kardec começa a trazer para nós as informações que ficariam organizadas como o Espiritismo a partir de 1857. O primeiro contato dele com esse fenômeno, né? A época na França, que era ainda as mesas girantes, foi em 1855, no Livro dos Espíritos. 1857, essa obra que a gente vai começar hoje, ela está entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médios, que é 1861 o Livro dos Médios, e ela em 1859, né? Que trata exatamente do tema. A gente vai começar com ela. E depois as sucessivas obras, mas são 23 obras, né? Nós chamamos de obras básicas as 5 obras. Mas hoje nós vamos usar aqui obras póstumas, que foi publicado pela Mericoudê depois. E temos a Revista Espírita ainda. E tem o Iniciante Espírita. Tem livro que a gente nem tocou. Tem livro das obras básicas que nem foram tocados ainda por nós. Eu estou generalizando pelo movimento espírita, né? De um modo geral, nem tocou ainda em algumas obras. Tem coisa que só tem uma obra, né? E o Herculano Pires, ele fala para nós que é uma estrutura granítica, uma estrutura doutrinária. Ó. E as obras conversam entre elas. As obras conversam entre elas. Às vezes Kardec trata do mesmo assunto em 3 obras. Ó. Então, uma vida só, ela é muito pouco para a gente falar que a gente compreende totalmente a doutrina espírita. E mais tarde, dentro de um princípio, né, a progressividade dos ensinos dos espíritos, ainda vem as obras complementares, né? Tem alguém aí que tem alguma dúvida que, se não tivesse surgido na mediunidade de Chico Xavier, a partir de 1938, com 2 obras, né? Se não tivesse surgido André Luiz, será que nós aqui teríamos capacidade imaginativa de entender como é que é o mundo espiritual? Só com Kardec? Só com Kardec? Consegue imaginar o mundo espiritual? Gente, nós viemos de religiões que são, que têm uma visão dual, né? Céu e inferno, né? E não só o catolicismo apostólico romano, né? E não só dentro do cristianismo, essa ideia de céu e inferno, de 2 lugares circunscritos. Mesmo que nós, os cristãos, tenhamos a ideia dita por Jesus, que há muitas moradas na casa de meu pai, né? Tira o André Luiz da história. Vamos tirar o André Luiz. Ó. Porque como nós íamos imaginar o mundo espiritual? De que maneira que nós íamos imaginar o mundo espiritual? Que mente poderosa é essa na Terra, que sem a revelação dos ensinos de André Luiz, ia imaginar essas muitas moradas, né? A gente não conheceu ninguém na Terra com essa capacidade, dentro do movimento espírita, né? Com essa capacidade intelectual. Imaginar o mundo espiritual, como é que funciona, né? Gente, eu não vou muito longe, não. Quando a gente abre ali nos domínios da mediunidade, do André, porque eu estou trazendo as outras obras, hein? Agora tem as obras do André ainda. Nós ainda temos quando a gente fala que é humanamente impossível, porque não é só as 23 obras deixadas por Kardec, ainda tem as obras que vêm complementar, dentro desse princípio, progressividade dos ensinos dos espíritos, que o próprio Kardec não diz tudo. Ó, como é que a gente imagina uma mediúnica sem o André? Como que a gente imagina a mediúnica? Como é que funciona ali dentro da mediúnica? Né? Porque o André, ele desenha para nós, né? Ele desenha para nós, né? Onde tem um mentor. Quem de nós, do movimento espírita, ia imaginar que existiria no mundo espiritual, numa mediúnica, um aparelho. André Luiz, ele dá as medidas do aparelho, porque ele está lá assistindo, né? Um aparelho que ele traça as medidas do aparelho, parece uma televisão, um televisor, que é o que o André, e é muito bacana isso, né? Porque quando o André lá, quando ele vai tratar do pensamento, lá no livro, não é estudando a mediunidade não, alguma coisa da mediunidade, ele fala para nós que é semelhante, quando ele vai falar
que ele apresenta para nós as ondas radiofônicas, né? Ele fala para nós que é semelhante, não é igual, né? E deixa claro para nós. Então tudo que o André trouxe, ele fala semelhante, ou seja, ele pegou algumas coisas que nós conhecemos na Terra. Aí ele fala que dentro da mediúnica, né? Na mediúnica tem lá um aparelho que ele dá o nome, e esse aparelho ele é utilizado o fluido animalizado mais a espiritualidade projeta naquele aparelho, que é semelhante a um aparelho de televisão. São tecnologias muito mais avançadas do que o nosso LED aqui, as televisões de LED, né? E aí, ali é projetado, quando necessário, aquele espírito ali refletir no passado dele, por exemplo, projetado ali nesse aparelho. Está lá nos domínios da mediunidade. Ó. Quem que imaginar isso aqui na Terra? Que mente é essa poderosa que imaginaria isso? Que existe esse aparelho? Ele dá um nome, dá as medidas, a dimensão do aparelho, né? Que tem lá especialistas que trazem, ó. Então, o que é o Espiritismo é muita coisa, né? O que é o Espiritismo é muita coisa. E aí nós vamos começar com Kardec falando assim para nós, ó. As pessoas que só têm conhecimento superficial do Espiritismo são naturalmente inclinadas a formular certas questões, cuja solução podia, sem dúvida, encontrar em um estudo mais aprofundado. Ele está começando a apresentar para nós, isso aí é o preâmbulo do que é o Espiritismo. Aí ele começa a dizer isso para nós, ó, que as pessoas que só têm conhecimento superficial do Espiritismo são naturalmente inclinadas a formular certas questões, cuja solução podia ser, sem dúvida, encontrar em um estudo mais aprofundado dele. Porém, o tempo e muitas vezes a vontade lhes faltam para se entregarem a observações seguidas. Olha que bacana isso aqui. Ele fala que o conhecimento superficial nos leva a formular certas questões. A gente vai aqui trazer algumas dessas questões que a gente vive no dia a dia. No movimento espírita e fora do movimento espírita. No caso aqui, fora do movimento espírita. No caso aqui, fora do movimento espírita. Vocês conseguem imaginar os nossos amigos que nunca vieram à casa espírita, nunca tiveram acesso a um livro espírita, os nossos amigos no trabalho, os nossos parentes, a imaginação deles? Como é que é isso aqui? Consegue imaginar isso? Como é que é? Vocês conseguem imaginar? O que a gente acha, nós espíritas achamos, e a gente às vezes ouve pessoas falar isso, ouvem falar nisso, que a doutrina espírita, ela tem uma popularidade fora do comum. Mas uma coisa é ter popularidade não quer dizer que os indivíduos conheçam os princípios, né? A nossa casa, ela fica ali na Mangueira, né? E a gente, há muitos anos, há 30 anos na mediúnica, a gente atende muita gente dali mesmo, né? E a gente tem muito registro, né? A gente anota, faz parte das nossas características pessoais, a gente anota algumas e tal, que vai servir de estudo em algum momento. O próprio grupo, né? Outro sistematizado da mediunidade e tal. Quantos espíritos já falaram comigo ao longo do tempo que eles ficavam curiosos para saber o que a gente ficava fazendo lá dentro, né? O que a gente ficava fazendo lá dentro? Por que a gente apagava a luz? Como a casa no alto, quando apaga a luz da mediúnica fica escuro, né? Então, salão de palestra. Quantos espíritos falaram que, cara, eu vim conhecer isso aqui agora e não é nada daquilo que eu pensava, né? Não é nada daquilo que eu pensava. Então a gente precisa imaginar quanta coisa se imagina que aconteça numa casa espírita. A gente acha que a doutrina espírita ela é extremamente conhecida por aí. Eles ouvem falar. Ó, são fatos reais, tá? Quantas pessoas já chegaram para mim e perguntaram isso aqui? Seu centro tem tratamento de cura? Quantas pessoas já chegaram para mim e perguntaram, irmão, lá no seu centro tem tratamento de cura? Pessoas não espíritas. Tem tratamento de cura? Inclusive é um nome que a gente precisava dar
uma melhorada no movimento espírita, né? Porque nós não prometemos cura para ninguém, né? Casa espírita não promete cura para ninguém. Se casa espírita, e aí eu estou falando agora para os espíritas, para os meus companheiros que não são espíritas, eu busco um outro caminho, né? Mas para o movimento espírita, a gente diria que se a casa espírita oferecesse cura como se imagina por aí, o Chico Xavier não teria desencarnado com o mesmo problema ocular que ele nasceu, né? Não teria. Por que será? Será que o Chico não teve mérito? O que vocês acham? Não teve mérito? Raul Teixeira, indo para os Estados Unidos de avião, em um dado momento, ele tem um acidente vascular cerebral. Estão lembrados? Já tivemos com ele algumas vezes depois desse acidente, né? Teve em Barra Mansa há pouco tempo agora. Será que o Raul não teve mérito, né? Em relação, por que será que o caminho deixou isso acontecer, né? Será que isso não passa na cabeça de alguns espíritas, inclusive? Para a gente ver que existem circunstâncias dentro de um processo de ação e reação que todos nós estamos mergulhados, né? Achei bacana o Robinho falando agora no final da página, nos lembrando que nós já nos equivocamos em vidas passadas, já nos equivocamos nesta vida e vamos nos equivocar ainda, né? Nós espíritas não podemos cair na armadilha do cristianismo, da ideia de que quando você entra por aquela porta, você se transforma, porque isso é um equívoco do cristianismo, né? É um equívoco do cristianismo, essa ideia de frequência e transformação. O fato de nós frequentarmos um templo religioso não é uma garantia de mudança, né? Se fosse, Filomeno de Miranda não teria trago Tormento da Obsessão. Se fosse, e olha que eu estou falando só de espírito, hein? Se fosse a segunda obra da série do André Luiz, que foi publicada no mesmo ano, psicografada no mesmo ano do Nosso Lar, que é o Mensageiro e Nosso Lar, foram publicados e escritos no mesmo ano, 1938. Quando chegar em casa, pega os dois lá que vocês vão ver a data, né? Tem mês diferente, mas publicado no mesmo ano. Mensageiro é o retrato fiel, da falência dos primeiros espíritas. A primeira leva de espíritas, que é 1938, levando-se em conta que ficaram no plano espiritual um tempo. Aquele registro ali é um registro da primeira leva, né? Final do século XIX e início do século XX. Primeira leva de espírita, já está ali registrado. É um livro de avaliação, inclusive, né? A gente precisa ler, estudar o Mensageiro, não como literatura, né? A gente precisa pegar o Mensageiro, estudar ele e ver ali os caminhos de irmãos nossos, companheiros do movimento espírita, da primeira geração de espírita, final do século XIX e início do século XX. Então, essa é uma visão lá de fora, que a casa espírita oferece cura. E eu não estou dizendo que as pessoas não se curam no movimento espírita, na casa espírita. Não estou dizendo isso. Só que nós não oferecemos isso, né? Tratamento de passe, não é tratamento de cura, né? Não é tratamento de cura, é tratamento de passe. Nós espíritos, né? Nós não temos em nossas mãos, e não tem esse médium poderoso da Terra, não existe esse médium poderoso, e mesmo se existisse um médium que percebesse todo o meu histórico espiritual, não seria revelado para ele, né? Não seria revelado, porque essa não é a proposta da espiritualidade superior, né? Ficar revelando nossas vidas por aí, né? E para oferecer cura, eu teria que conhecer o histórico espiritual do indivíduo. Quem que acessa isso? Quem que acessa o histórico espiritual? Ninguém acessa. As obras vai mostrar isso para nós, as próprias obras do André mostram. São pinceladas, né? A gente não conhece a vida de ninguém ali totalmente, nem a do próprio André. Conhece a vida do André, né? Um monte de lacuna na vida do André, inclusive não
mundo espiritual. Né? Ficou 8 anos numa zona de dor. E antes? E depois? Quando é que ele começou a se recuperar? Tem um monte de lacuna que a gente não sabe. Por quê? Porque a espiritualidade, ela não nos expõe. Né? Então, muita gente ainda busca a casa espírita pensando nisso aqui. Né? Vou lá para me curar. Quando os meus amigos me perguntam isso, se na casa espírita tem tratamento de cura, aí eu sempre pergunto para eles, cura do quê? Cura do quê? Né? Como o Chico é muito conhecido e o Raul também, eu posso até dar esse exemplo que eu acabei de dar aqui para os meus amigos não espíritas também, porque todo mundo conhece o Chico, né? No Brasil todo mundo conhece o Chico. Né? Morreu com aquele mesmo problema ocular que ele teve durante a vida toda. Né? Durante a vida toda. E que nas obras biográficas, numa conversa do Chico com o Emmanuel, o Chico pergunta para o Emmanuel se ele não poderia falar com o doutor Bezerra de Menezes, é médico, né? Se ele não poderia cuidar dos olhos dele, né? Passou-se uns dias, o Chico pergunta novamente, ele fala, ele mandou um recado para você, ele mandou dizer que isso aí é um freio. Eu sempre gosto de dizer que se o Chico Xavier precisava de um freio de uma doença orgânica, eu fico imaginando, gente, né? Se o Chico precisava de um freio, com toda aquela disciplina, com toda aquela dedicação, com toda aquela abnegação dele, ele precisava de um freio, eu fico imaginando nós, né? Com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos esforços, né? Talvez essa seja a ideia, né? Essa ideia de cura, né? Aqueles companheiros que não são espíritas, eu pergunto, cura de quê? Porque o que a doutrina espírita oferece é a cura da alma, né? Através de um processo de transformação, e não através de um processo de frequentação de templo religioso. Meus queridos, nós estamos frequentando templo religioso há milênios, com pouquíssima mudança. Eurípides Barçanufo, pouquíssima mudança. Quando o Robinho falou aqui da questão dos equívocos que nós já cometemos e vamos cometer, é porque está dentro de um contexto de imperfeição, né? Quem que não errou nesta semana? Nesta semana. Quem não se equivocou nesta semana? E a gente precisa internalizar esse conhecimento, é um conhecimento espírita, né? Por quê? Porque a doutrina espírita, ela traz uma complexidade nesse sentido do equívoco, né? Desviar da rota, né? Porque a tradução de pecado a tradução de pecado é errar o alvo. Ó. Então aquele pecado que nós conhecemos em outros segmentos religiosos, errar o alvo, é a tradução, né? É a ideia. Errar o alvo, e nós erramos o alvo. E a complexidade que a doutrina espírita traz nesse sentido não é só dizer que o planeta de provas e expiações, que nós somos imperfeitos. É porque os nossos equívocos acontecem também no campo do pensamento, não é só nas ações. Ó, olha como é que a doutrina espírita traz essa complexidade. Quantas vezes no ambiente de trabalho, esse Elimar que está aqui falando não é esse Elimar, é aquele Elimar lá de trás. Quantas vezes? Né? Ele esteve aqui há pouco tempo, né? Ele estava aqui presente. Aqui de São Paulo. João Luiz do Nascimento. João Luiz fala assim pra gente. Que muitos de nós, está falando do movimento espírita, muitos de nós não queremos fazer esse mergulho íntimo, porque nós temos medo de encontrar um animal selvagem ainda lá dentro. Né? Um animal selvagem. Aí é cada um que sabe, tem que pensar, na situação X, Y, Z, como que eu me comporto internamente, que o André Luiz vem falar isso para nós, né? Que a gente erra em pensamento também, nós erramos em pensamento, né? Para a gente tirar essa capa de santidade que a gente acabou adotando ao longo dos outros segmentos religiosos, porque foi assim que pregaram para nós, foi assim que nós aprendemos lá, ó, se você cumprir um grupo de ações mecânicas, ó, você está tranquilo do teu lado, né? Vai até para o céu. Nós não acreditamos mais nisso, né? Não acreditamos mais nisso.
dentro ainda dessas questões que Kardec coloca ali, ó, que o conhecimento superficial faz com que os indivíduos formulem questões. Outra questão. Uma amiga protestante, do meu ambiente de trabalho, ela me pergunta assim: se eu for lá, eu consigo falar com a minha mãe? Se eu for lá, Helena, eu consigo falar com a minha mãe? Olha a visão que a sociedade que não conhece e que tem conhecimento superficial ou não conhece, né? Eu não sei se nesse caso aqui eu posso chamar de conhecimento superficial, é não conhecimento, né? Da evangelização aqui da casa, acompanhando a minha mãe, e a minha mãe antes de mim, lógico, né? Ela fez 93 agora, vai fazer 94 esse ano. Nós tivemos, a morte dos meus avós paternos, né? A morte da minha avó materna, e de outros membros da família. Nós nunca recebemos notícia nenhuma, em mais de 50 anos de doutrina espírita, pelo menos a minha mãe, né? Ela tem 93. Nunca recebemos notícia de ninguém. Aí quando, no caso dessa minha amiga, expliquei algumas coisas para ela, né? Essa minha amiga tem uma mente muito aberta, né? Ela, certa feita, ela me falou assim: Edmar, vocês acreditam na reencarnação? Porque tem uma coisa lá que me incomoda demais. Essa história de pagar na terceira e quarta geração, eu discuto isso direto na igreja. Olha que bacana, né? Discuto isso direto. Eu não quero que minha filha pague nada dos meus erros. E eu não quero pagar nada da minha mãe. Terceira e quarta geração. Ele está lá, né? Numa interpretação literal, que não é o nosso caso. Nós não fazemos interpretação literal de nenhum trecho do Evangelho e de nenhum trecho também daqui, né? Ou pelo menos não era para a gente interpretar de maneira literal. Por isso que eu falei no começo que o Espiritismo segundo o Herculano, é uma estrutura granítica e as obras conversam entre elas, né? Um conhecimento aqui, se você estudar lá na Gênesis, está aqui no Evangelho, se você estudar na Gênesis, esses dois livros têm ligações, lógico, né? Quem abre o Evangelho, só para a gente ter uma ideia, né? É o exemplo que eu trouxe. Quem abre o Evangelho lá, mais vossos inimigos, pega lá aquele capítulo. Se você não estudar a Gênesis, você não vai entender esse capítulo. Não vai entender. Porque ele fala lá de magnetismo, né? Olha o que Kardec fala para nós, que a aproximação de um amigo e de um inimigo traz sentimento, provocam reações diversas. A aproximação de um amigo e de um inimigo. Por quê? Que dentro da cristandade, até dentro do movimento espírita, ao longo desses 160 e tantos anos, né? Muita gente não deve ter entendido, né? E falar assim: não dá para ser espírita, né, cara? Como é que eu amo um cara que me prejudica todo dia? Eu não vou amar inimigo. Só o espírito é doido, né? Imagina quantas pessoas que foram embora das instituições cristãs porque não ia amar inimigo coisa nenhuma. Não ia, né? Primeiro, porque a interpretação da palavra amor, né, literalmente, não é esse amor que você dedica ao seu filho, de maneira nenhuma que você vai se dedicar ao seu inimigo, não é esse amor, né? Não pode ser, né? É Kardec falando, tá? Esse é o item 3 do capítulo Amai os Vossos Inimigos, ele explicando, ou seja, só estou entrando nisso para mostrar que para você entender esse capítulo, você vai ter que primeiro ir lá na Gênesis, né? Então, quem só estuda o Evangelho tem conhecimento, que é um outro aspecto, tem conhecimento superficial de doutrina espírita. Porque a doutrina espírita não está no Evangelho só. E o capítulo 12, para você entender o capítulo 12, é compreender de uma maneira mais abrangente do que nós aprendemos até aqui nesses 2000 anos, quando Jesus fala mais vosso inimigo, que não é aquilo que nós interpretamos, não é aquilo que os teólogos colocaram para nós. Não é aquilo que tem 2000 anos frequentando as instituições cristãs que nós aprendemos. Não é aquele jeito, né? Alguém aqui convida, hoje é domingo, hein? Hoje é domingo. Aquela pessoa que você antipatiza, você chama ela para tomar café 5 horas na sua casa hoje? 5 domingo? Você leva a pessoa que você antipatiza? Não precisa falar nome não, gente. Pelo amor de Deus. Está sendo gravado, não fala o nome da pessoa.
A gente convida para tomar café às 5 horas da tarde. Quem que a gente leva para tomar café no domingo às 5 horas da tarde, gente? Quem? Os amigos, né? As pessoas que você se sente bem. Está lá no item 3 do capítulo Amai os vossos inimigos, né? Jesus não traria para nós uma tarefa tão difícil, né? Tão difícil, né? Amar minha filha, amar o inimigo como eu amo minha filha. Isso não rola. Não é assim, né? Ele fala que a gente não dá, ó, Kardec de novo, hein? Lá no capítulo Amai os vossos inimigos. A gente não dá no coração o mesmo lugar para o amigo e para o inimigo. Aí ele vai falar das reações. As reações que ele se refere, ele usa a terminologia que está lá na Gênesis, no capítulo 14, dos fluidos. Se a gente não entender os fluidos, se a gente não entender que o Carlão está aqui na minha frente, ele, a sua Kardec não, André Luiz chama de halo energético, né? Halo energético, que ela expande, que é o perispírito. O perispírito, ele é expansivo, né? Fica presinho no corpo, né? Ele expande. E eu leio, né? Quando eu falo nós lemos, uns mais, outros menos. Isso nem é mediunidade, né? Isso é um processo anímico. A gente não lê os ambientes, não tem ambiente que a gente chega e tem uma coisa errada aqui. Aí tem gente que fala, deve ser um encosto. Não é encosto, gente. É a vibração do local que não está muito legal. Aquilo que as pessoas estão pensando ou que elas estão sentindo não está legal mesmo. Não precisa de espírito, não. Esquece o espírito, né? Esquece o espírito. Questão do indivíduo mesmo, né? A antipatia do ambiente. Kardec fala isso lá no capítulo dos fluidos, ó, que a gente suga, o perispírito suga como se... Olha o exemplo que ele dá, hein? Como se fosse uma esponja. Ele não usa a palavra energia, não. Eu vou usar a energia dos ambientes, que na verdade são os fluidos ambientes, né? O conjunto, né, de fluidos ambientes. Ó. E a minha amiga querendo falar com a mãe dela. Sentiu dor, né? Na ótica protestante, quem se manifesta é quem que se manifesta? É o diabo, porque a maioria vai ficar dormindo até o juízo final, não é isso? Bom, pelo menos é assim que eu aprendo com meus amigos protestantes, né? Que eles servem de laboratório para mim. Eu espero que nenhum deles esteja assistindo a palestra que está sendo transmitida, né? Eles servem de laboratório para mim, porque eu pergunto um monte de coisa, né? Para entender se é isso mesmo, né? Uma outra coisa, para a gente fechar essa parte, essa questão da superficialidade, ó, uma amiga, há uns anos atrás, lembrei disso essa semana, elaborando aqui os exemplos, ela me perguntou assim, eu quero conhecer a doutrina espírita. Marca um dia para você ir comigo, porque eu não quero ir sozinho numa casa espírita. Até porque, eu não sei se vocês sabem, não é muito legal vir sozinho na casa espírita, né? Tem espírito. Vocês sabem ou não? Alguém veio pela primeira vez hoje? Não, né? Todo mundo aqui já tem intimidade com os espíritos. Eu falei, vamos marcar um dia. Aí marquei com ela que o sábado é um dia mais tranquilo para mim, né? Nem sempre é tão tranquilo, mas é um dia mais tranquilo e é um dia que o grupo da casa, pelo menos, como ela é de Volta Redonda, a gente trabalhava em Barra Mansa, ficou mais fácil para ela ir no Sheila. E aí nós marcamos um sábado. Aí foi muito legal a nossa conversa, porque ela falou assim, irmão, eu só quero conhecer. Não quero assumir compromisso e nem trabalhar. Ó, muito legal, né? Qual era a visão dela? A visão dela é que quem vem para casa espírita tem que trabalhar. E esse trabalhar eu coloquei até entre aspas, né? Por quê? A ideia é que quem vem para casa espírita vai trabalhar mediunicamente. Gente, essa é a visão lá de fora. Que todo mundo aqui trabalha mediunicamente. Essa é a visão. A gente fica pensando que o espiritismo é algo extremamente conhecido, né? Ele é conhecido da mídia, da televisão e do cinema, mas os princípios, como funciona, o mecanismo, não é conhecido. Uma amiga que está em busca de cura, a outra quer conversar com a mãe desencarnada e a outra não quer trabalhar. Não quer mexer com essas coisas, não.
Tá bom. Aí expliquei para ela, casa espírita está escrito ali, palestras públicas, né? Qualquer pessoa pode entrar naquela porta ali, sentar aqui e assistir, sentar quantas vezes quiser, né? Nós somos livres, né? Palestra pública. Aí expliquei para ela, era desse jeito, né? Se ela gostasse, ela ia voltar. Isso é muito bacana, porque nós já estamos falando de espiritismo. Isso aqui que nós estamos dando exemplo, já é o que é o espiritismo. Mas nem sempre todos os espíritas entendem assim, né? Nem todos os espíritas entendem assim, né? Jesus, quando vocês tiverem oportunidade, pega lá o capítulo 10 do Humberto de Campos, porque está diretamente ligada ao nosso tema aqui, ainda dentro dessa proposta dessa minha amiga, tá? Porque nós temos uma dinâmica dentro do movimento espírita, e ela tem um porquê, essa dinâmica da gente ficar laçando o trabalhador por aí. A dinâmica é porque a gente tem pouco trabalhador, não é isso? A gente tem pouca mão de obra, e a gente fica laçando mão de obra por aí. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso. O Allan Kardec, ele, seguindo a tônica de Jesus, de não agredir nenhuma consciência, né? Que Jesus tinha essa tônica, não sei se vocês sabem. Jesus não agrediu a consciência de ninguém. Todas as pessoas que seguiram Jesus, e todas aquelas que não quiseram seguir Jesus, aquelas que tiveram contato pessoal com ele, foram embora. E é um monte, né? Um monte de gente que teve contato com ele, né? Só para a gente lembrar aqui, né? Lá no capítulo 10, Humberto de Campos fala para nós, e é o nosso modelo e guia, então a gente tem que lembrar dessas coisas. Como é que está essa questão do proselitismo dentro de nós? Essa ideia de arrastar pessoas para cá, para ser espírita, como é que está dentro de nós? Porque essa não é a proposta espírita, né? E nem a proposta de Jesus, de arrastar as pessoas, né? Às vezes a gente fica incomodado, tem alguém na família que não é espírita, não vê? Ou não vê? Poxa, fulano podia ser espírita, pessoa tão bacana, né? Podia ser espírita. Humberto de Campos vai mostrar para nós no capítulo 10 do Boa Nova a primeira ida de Jesus a Nazaré, sua cidade natal. Não foi essa aí, não. E qual foi a postura de Jesus? Já que nós falamos que Jesus é modelo e guia, a gente precisa responder para nós mesmos quando é que ele é modelo e guia, né? Porque não é ficar só repetindo a questão 625 do Livro dos Espíritos, né? A ideia não é essa. A ideia que a doutrina espírita traz de Jesus não é essa, né? Modelo e guia é para todos os momentos da nossa vida, né? Não é só na hora da palestra, né? Aí Jesus decide ir embora, não quer. Jesus não era proselitista, não quer, tchau, né? E é só um spoiler, vocês têm que ir lá ler o capítulo, hein? Humberto fala para nós que Jesus resolve ir embora e chama os discípulos, vamos embora, vamos para outra cidade. Ou seja, Nazaré não quis Jesus, ele falou, vamos embora. Só que eu não sei, vocês conhecem os companheiros de Jesus bem? Vocês conhecem eles bem? Conhece o Pedro bem? O João, o Tiago? Eles resolveram não ficar aqui. Jesus saiu e foi embora, e eles resolveram ficar discutindo com os sacerdotes judeus. E é muito bacana que Humberto de Campos, não vou entrar nisso agora, Humberto de Campos fala para nós o encontro de Jesus com eles depois, né? Passou o dia, se encontraram à noite, eles ficaram lá em Nazaré. Jesus resolveu não ir, não ficar. Por quê? Porque não é uma proposta, nem a proposta de Jesus e nem a proposta da doutrina espírita, é uma proposta proselitista. A gente convida o indivíduo, né? Quer conhecer? Vamos lá, né? A gente não fica insistindo com ele, batendo na porta dele, ligando para ele, mandando mensagem o tempo todo. Isso não convence ninguém, né? E é chato, né? É chato, né? Se a gente se incomoda de ser incomodado, se a gente se incomoda de ser incomodado, no domingo, alguém apertando nossa campainha para vender revistinha, ou para trazer a palavra de Deus, ou a palavra de Jesus,
né? Se a gente se incomoda, a gente precisa pensar se a gente não incomoda os outros também, com essa tentativa de conversão, converter o outro, né? E aí Kardec, na Viagem Espírita de 1862, antes disso eu coloquei aqui, né? Antes da gente converter alguém, a gente precisa saber o quanto que o movimento espírita, nós, de maneira oficial, que nos rotulamos de espírita ou afirmamos ser espírita, o quanto que nós mudamos, né? A gente está preocupado com o outro, né? Preocupado com um amigo lá do trabalho. Pô, se ele fosse espírita, a vida dele poderia estar melhor, a sua está melhor, né? O parente lá que não vem, ele é tão legal, né? Meus amigos protestantes falam comigo, Elimar, você é muito gente boa, cara, só falta uma coisa para você, uma única coisa. E eu fico muito feliz quando eles falam que é uma coisa, porque eu achei que fosse umas 300 coisas, né? Para eu ficar legal, de verdade, né? Sob o ponto de vista da conversão, né? E olha que eu estou falando só de uma, hein? Da questão proselitista, que não é uma competência da doutrina espírita e muito menos dos espíritas, né? Kardec não saiu correndo atrás de ninguém, Jesus não saiu correndo atrás de ninguém, e Kardec chega a falar na Revista Espírita que a doutrina espírita diz: estou aqui, eu estou aqui. Por isso que a palestra é pública, né? Quando a pessoa sentir necessidade, porque senão a gente está indo laçar pessoas que nem necessidade têm, não quer, né? Não quer. Os meus amigos protestantes dizem para mim que só falta uma coisa para mim. Vocês imaginam o que é, né? Imagina eu de terninho, dominguinho, numa igreja, vai ficar maneiro, não vai? Fala a verdade, não vai ficar maneiro, de terninho, uma bíbliazinha debaixo do braço, Eles falam que só falta eu aceitar Jesus. Olha que visão, né? É uma visão, está dentro da ideia proselitista, né? É uma visão que não é a visão do Cristo, né? Vamos lá, Humberto de Campos, a primeira ida de Jesus a Nazaré, é um texto grande, tem que ir lá ver o que Jesus fala sobre isso, né? Só dei um spoilerzinho porque não dá para me entrar nisso, né? Por causa do tempo. Olha lá, não sei porquê, já é 10 para 10. Kardec fala ali em estudo aprofundado. O que seria estudo aprofundado na ótica de Allan Kardec, né? Na ótica de Allan Kardec. Eu ando por aí, né? Essa palestra eu fiz lá em Rio das Flores, né? Em Ivone Pereira, no final do ano. Eu ando por aí, né? Por aí. Várias casas espíritas, tenho contato com espíritas da região toda, né? Lá do Carmo, né? Lá no Rio de Janeiro, né? A 3 horas daqui, Itatiaia. Então, passando por Valença, né? Amigos de comércio, amigos de EGE e as casas espíritas que me convidam para estar, né? E eu sou muito entusiasta mesmo com doutrina espírita, né? E tenho uma ótica kardeciana de doutrina espírita. Parece uma coisa lógica, não é lógico isso, hein? Falar que tem uma ótica kardeciana de doutrina espírita, isso não é lógico de jeito nenhum, né? E eu sempre pergunto, estou lá em Valença, normalmente eu durmo lá. Falei com o Robinho esses dias, eu não gosto daquela estrada de jeito nenhum de noite, né? Fico com medo de desencarnar, e aí eu não gosto de vir de lá de noite de jeito nenhum. Agora tem um amigo meu, que vai estar comigo sábado que vem agora, no Sheila, ele me traz até ali no trevo e eu pego um ônibus ali. Eu gosto de dirigir para aquela estrada, porque a estrada é muito ruim. Contei com o Robinho essa semana, um dia desse, o Manuel já nos tirou de um acidente naquela estrada, né? Eu, Demi e o Manuel, 6 horas da tarde, vindo de Valença, né? Um caminhão de leite, que ele tem fazenda, fez a curva muito aberta e veio para cima da gente. Se o Manuel não joga, ele teria desencarnado naquela época e eu também, né? Então não gosto daquela... E aí eu sou muito entusiasta, eu pergunto pelos amigos espíritas, né? Como é que tá fulano, tá Beltrano, né? E aí alguns que estão lá assistindo a palestra, não, irmão, estou dando um tempo agora, né? Dando tempo. Já fiz sistematizado. Gente, eu falei no começo que é humanamente impossível qualquer mente humana aqui na Terra sair daqui conhecendo a doutrina espírita profundamente. Desculpa. Não existe esse ser, essa intelectualidade aqui na Terra, né?
a gente domina um assunto ou outro, é muita coisa, né? As 23 obras de Kardec, e depois todo o compêndio, né? Um tratado do André Luiz, Filomeno de Miranda, Joana de Anjos, que entra no aspecto da psicologia profunda. Tem gente que nem leu até hoje, Joana. Olha quanta coisa que tem, né? Tem o Filomeno. Gente, o Filomeno, eu estou com uma obra que é uma síntese do Filomeno, feita por um paulista, 7 obras que ele juntou falando 7 obras que o Filomeno de Miranda cita sobre obsessão no movimento espírita, né? Quantas obras do Filomeno que a gente já leu? Ó, essa obra eu brinco com o Luiz Carlos de Carvalho, quando vou ensinando a verdade. Luiz, Divaldo ainda vivo. O Divaldo e a Joana tem tempo, né? Fala a verdade. Porque toda vez que eu ia lá tinha um livro novo, 2 livros novos, 3 livros novos. Não dá conta, a gente não dá conta, né? De ler tanto livro, né? Quem conhece todas as obras da Joana? Não sei nem a quantidade de número, né? Então, o que seria estudo aprofundado na ótica de Kardec? Não, na ótica do movimento espírita, né? Tem gente que vai sistematizar em 4 anos, acha que conhece alguma coisa do movimento espírita e acha que acabou, acha que é um curso, né? Como se fosse lá na faculdade, né? A gente vai dar um exemplo disso aqui hoje, como se fosse lá no ensino médio, aí você dominou e não dominou, né? Aquilo que a gente aprendeu lá no ensino médio, a maioria nem lembra mais, né? Daquele conhecimento ali. Porque é a mente humana, né? A nossa memória, as limitações humanas do cérebro, da memória, né? A visão de Kardec. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisa tão nova, quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, homens, mulheres, né? Está falando tudo de vida. Homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Por que é nova? Por que é nova? Gente, eu trouxe aqui 3 exemplos, né? O outro exemplo que eu ia trazer, eu já falei, mais ou menos, sobre a questão de amar o vosso inimigo, está lá no Evangelho. Pegou o capítulo, leu, não estudou a Gênesis, você não entendeu, né? É a espiritualidade nos ajudando, né? Kardec disponibilizou esse conhecimento em várias obras. Você precisa estudar todas para você entender o capítulo do Evangelho. Ele está falando de magnetismo. Se você não estudou magnetismo, você não entende nada de magnetismo, você não entende nada quando ele diz que a gente não dá no coração o mesmo lugar para um amigo e um inimigo, e não dá. Ó, mas aí você precisa ir lá no capítulo dos fluidos, capítulo 14, que é enorme, e estudar como é que funciona essa questão da magnética, né? Como é que é essa questão da expansibilidade do perispírito que a gente chama de aura. O André chamou lá de halo energético. Se a gente não entender isso, você não entende por que não dá para ficar do lado de algumas pessoas, né? Aí eu fico imaginando ao longo desses 2000 anos as pessoas se martirizando porque não conseguia seguir Jesus, porque não amava o inimigo. Vocês não devem imaginar isso? Quantas pessoas foram embora? Embora. Porque falou, não dá para seguir esse cara porque não consigo amar inimigo não. O inimigo está querendo me atrapalhar o tempo todo, né? Aquela pessoa que fica lá te escorraçando lá na empresa, 30 anos. E você fica doido para aposentar para não vê-lo mais. Ó. O melhor era a gente se ajustar? Só que a vida não é assim. Não é esse mar de rosa, né? A vida não é assim. A gente está falando de realidade, de fato, né? A gente não vai ficar aqui pintando de rosa algo que está cinza, né? Que é essa questão dos ajustes no campo do afeto. Porque nós estamos falando às vezes de outras vidas, porque aí eu nem quero trazer hoje, né? Eu poderia trazer isso para dentro do lar, né? Que aí complica mais ainda, né? Que aí você tem que ver todo dia a pessoa, né? Lá no trabalho, pelo menos bate 6 horas, você bate cartão e fica 9, 10 horas sem ver a pessoa. Ó. Por que nova? Porque quando ele fala nova ali, ó, numa ordem de coisas tão novas. Eu coloquei 3 exemplos, não vou me aprofundar nele. A reencarnação na ótica espírita não é essa reencarnação que está por aí. A mediunidade na ótica espírita não é essa mediunidade que está por aí. E a evolução na ótica espírita não é essa evolução que a gente está vendo por aí. O Robinson começou a falar aqui hoje. Gente, nós não vamos entrar em templos cristãos que não seja espírita e vão ouvir o que o Robinson falou. Não vamos. Não vamos, pode esquecer. Que a ideia lá é pintada de uma outra maneira, né?
Nós não, a gente tem o pé no chão, né? A gente evolui esse tantinho aqui, não evolui muito, né? Não vai chegar ninguém do movimento espírita santificado no mundo espiritual, não vai. Pelo menos os livros não mostram isso, né? Os livros não mostram isso, que é a nossa fonte. Qual é a nossa fonte? Mensageiro lá, mostrando os primeiros espíritos, final do século XIX, com o início falidos, início do século XX, Tormento da Obsessão, e um monte de outras obras. Falei ali, só o Filomeno tem 7 obras falando de obsessão no movimento espírita, falência de um grupo de irmãos. Ó, então, evolução não é da maneira que a gente imagina. Aí, para isso, nós trouxemos aqui... Por quê? Porque a gente popularizou esses princípios, são princípios universais, são leis de Deus, e a gente popularizou ela. Todo mundo fala de reencarnação, como se reencarnação fosse uma coisa fácil de entender. Não é. Né? Quando você vê um espírita falando assim, fulano está passando por isso, que deve ter feito alguma coisa na vida passada, isso para mim é nada. O que é isso? Que fala é essa? A fala nem é científica, né? E nem filosófica. Uma fala popular. Fulano sofreu esse acidente que deve ter feito isso no passado. Eu falei, amigo, não funciona desse jeito, não. Não é lei de italiano, não. É lei de amor. A lei de Deus é lei de amor. Eu dou uma facada e levo uma facada. Que bonito, né? Só se você for extremamente rebelde às leis de Deus, aí retorna daquela maneira. Ó, a mesma coisa, já tinha falado isso, né? Aí até coloquei aqui, ó, se o fulano está passando por isso, por conta de outra vida, aí a gente tem que ir lá para o capítulo 5 do Evangelho, né? As dificuldades que a gente contrai nessa vida, tem um monte de coisa que acontece com a gente que é desta vida. Sabe por quê? Negligência, né? Estou com um amigo meu da área de saúde, entro no hospital para visitar alguém, como ele era funcionário, ele me levou lá para ver a pessoa, né? Fora de horário de visita, não tinha outro horário. Enfermaria masculina, né? E esse meu amigo é simpatizante da doutrina espírita, ele não é espírita, tá? O que não quer dizer muita coisa não, né? Nós vamos encontrar espíritas também, o slide anterior, com a superficialidade de conhecimento dos princípios espíritas. Porque quando o espírita fala isso, que fulano está acontecendo isso para o passado, esqueceu que nós somos negligentes nessa vida. Aí, meu amigo, a gente entra na enfermaria e eu vejo na enfermaria os nossos irmãos assim, muitos inchados, né? Com aparência de uso de alcoólicos, né? E aí pega um inchado, o outro lá com problema renal e tal, aquela coisa toda. Aí ele falou assim para mim, que prova, né, irmã? Aí eu não vou ficar discutindo doutrina espírita e falando de doutrina espírita dentro de uma enfermaria, né? O pessoal está doente, eu fui visitar alguém. E aí nós fomos tomar um café, Santa Casa, tem uma padaria em frente, fomos lá tomar um café. Eu falei, não entendi que você falou que é prova. O que é prova? Né? Nossos irmãos lá, né? Passado é bacana, né? Essa emoção que as pessoas falam da reencarnação, né? O passado vem mesmo, né? Eu falei, não entendi, cara. Eu falei, tu é da área de saúde, né? Por que eles estão em cima daquela cama, você sabe? A maior parte ali são alcoólatras. Eu falei, então, cara, alcoólatra da outra vida? Aí vem nessa? É isso que você está falando? Não, cara, se você consumiu o álcool durante 30 anos, não precisa ser espírita para saber o que vai acontecer. Alguns dão sorte, morrem antes, não é? Alguns dão sorte e morrem antes. O uso de tabaco e o uso do álcool durante 30 anos vai ter uma doença, não tem jeito, né? E para nós, dá uma por isso que é tão nova. Ele fala que é tão nova porque a ótica de reencarnação que tem aí no mundo, até das doutrinas espiritualistas, não é a nossa ótica. Não é a nossa ótica. A nossa ótica é outra. A nossa ótica está aqui, no ação e reação, né? O André Luiz. Aqui está a ótica. Entender reencarnação, bem para cá para entender reencarnação, né? Então, o indivíduo contrai uma doença desta vida, né? Quando eu tive o câncer em 2013, ou pelo menos fui fazer a cirurgia, e não era de 2013, eu fiquei torcendo, sim, para ser uma prova. Ou eu fiz esse câncer nessa vida? Não sou tão bobo assim, né? Vim com 8 anos aqui para o EDAC, né? Para entender isso, né? E passou esses anos todos. Vim para cá com 8 anos para evangelização. Para não ser tão bobo de achar que esse câncer é do passado, e se não for. Né? Como é que eu me alimentei? O que eu ingeri
de elementos químicos ao longo desses 60 anos, né? Pode ser dessa vida, né? Eu lembro de duas senhoras que foram me visitar lá no hospital da CSN e choraram, né? Amigas de trabalho, desde aí há anos com a gente. Aí, Mar, você é tão bom. Ela chorando e eu chorando. Eu estava fragilizado, né? Eu estava até gostando dela falar que eu era bom, né? E não sou, né? Você é tão bom, por que foi acontecer isso com você? Ó, porque é o sentimento, né? A gente gosta das pessoas, não gostaria que acontecesse alguma coisa ruim com ela. Mas eu saí com dúvida, né? Ao longo desses anos, eu tenho dúvida. Será que eu contraí agora? Por causa do tipo de vida que eu escolhi e que não tem nada a ver com o passado? Ó, aqui no André, é só um spoiler rápido, tá? Aqui no André, no capítulo 18 do André, do Ação e Reação, desculpa, é um spoiler para vocês chegarem em casa e ler o capítulo 18, Resgates Coletivos. Aqui tem um monte de coisa bacana pra caramba, hein? Um monte de coisa muito bacana aqui, hein? Então, o André é acionado um sistema de alarme, alguma coisa desse sentido. Nosso lá é avisado de um acidente com uma aeronave, e tem 14 pessoas nessa aeronave. E vai sair uma caravana de trabalhadores especializada, a gente descobre depois, para fazer esse trabalho. E aí, olha só que legal, o que é o Espiritismo? Não é o Elimarzinho que ficou no movimento espírita e vai entrar nessa caravana para ajudar a gente. Não é o Elimarzinho, né? Porque o movimento espírita, de um modo geral, viaja nessa história de que o espírita morre e vai trabalhar. Não funciona desse jeito não, gente, de jeito nenhum. Nós temos casos registrados de amigos nossos que estão indo em casa direto, dando um trabalho danado para a espiritualidade. Espírita, que conhecia mediunidade, médium. Não funciona desse jeito. A questão toda não é o que você tem, é o quanto que você internaliza. Quanto de doutrina espírita que nós internalizamos? Porque nós ficamos 1.700 anos como católico, de 325 até hoje, 1.700 anos. Quanto que a gente internalizou? Porque o Espírito Emmanuel internalizou. Ó, né? Aquelas passagens dele na Igreja Católica, ele não internalizou? De Cum-Lentulus até Emmanuel? Quantas vezes? Quantas passagens? Né? Pelo menos 3 que a gente conhece nos livros, né? Trabalhando como padre católico. Ó, não é vir, é o que é que a gente está internalizando. Ó, e o André, então, e o Hilário pede para ir na caravana. Não deixaram. O André não foi. Ele não era capacitado para ir naquela caravana, para atender os 14 indivíduos mortos, presos ao corpo, preso ao corpo, porque a gente tem olha a visão da reencarnação, a visão da evolução, olha como é que é, a gente é o resgate coletivo, sobre todos atendidos na mesma hora, não funciona assim, é cada um de nós, cada um que tem um histórico, né? E não é para colocar medo, é porque está aqui, não colocar medo de ninguém não, né? Mas cada um de nós tem uma história com as leis de Deus. Essa laje pode desabar aqui agora e cada um de nós, aí a gente nem se encontrará. E cada um de nós tem uma história com as leis de Deus. E cada um de nós aqui tem um histórico espiritual, né? Ó, o André não foi permitido, nem ele nem Hilário. Não, o Silas falou, não, vocês não têm condição não, né? E eles, muito curiosos, quiseram saber qual era dos 14. Por quê? Porque o André e o Hilário ficaram indignados com uma coisa. Dos 14, 8 foram atendidos, 6 não. 8 foram atendidos, 6. Capítulo 18, Resgates Coletivos, Ação e Reação. Não é o Elimar, é o André Luiz, revelando para nós. Eles ficaram indignados. Não vai ajudar todos, né? E ele ficou sabendo lá, não foi numa serra, né? No Brasil, que eles não falam, nossa, ela não caiu numa serra brasileira. E aí não é permitido, porque eles não tinham competência, nenhum dos dois. Não tinham competência. E aí, o outro spoiler é que eles querem conhecer a história dos 14, a espiritualidade não permite. Só permite aquilo ali. Fala que a literatura espírita não é para assustar. Só fala do acidente, fala como foi o procedimento, né? E aí, depois eles vão aqui, sob o ponto de vista da evolução, que eu coloquei ali os 3 itens, tem muito mais itens, né? Mas coloquei aqui a reencarnação, a mediunidade e a evolução. Aqui nesse capítulo,
Para o conhecimento do Hilário e o André, o Silas vai contar uma história, não dos 14. Não dos 14. De trabalhadores de nosso lar que estão em trabalhos avançados da colônia, em zonas de dor, há mais de 50 anos coordenando. Né? Começaram no trabalho, hoje um deles é coordenador, uma dupla lá, que pede uma ascensão. Aí a espiritualidade vai conversar com eles, aí isso o André traz para nós. Né? Esses dois trabalhadores de nosso lar, que estão há 50 anos num posto avançado de nosso lar, numa zona de dor, pede para fazer um avanço. Né? Eles querem alçar voos, sob o ponto de vista da evolução, querem ir para outros lugares. E aí eles vão, é spoiler, eu não vou falar o que aconteceu, né? Mas eles vão buscar algo que eles fizeram há 500 anos atrás, que ainda estava fora do ajuste. 50 anos trabalhando numa zona de dor. Capítulo 18, vai lá ver. Para a gente terminar, ainda no livro dos Espíritos, gente, eu só usei o que é o Espiritismo e estou usando só a introdução do livro dos Espíritos, tá? É onde Kardec fala o que é Espiritismo, né? Não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto. Por isso que eu dei exemplo naquela hora, né? Sobre a questão do que nós temos para estudar, para sair daqui aprendendo, compreendendo um pouquinho assim. Porque essas frases que a gente ouve no movimento espírita demonstram que a gente não tem conhecimento profundo ainda, né? É muita coisa que a gente ouve por aí, gente. Nós estamos vendo um amigo nosso, um companheiro do movimento espírita muito conhecido no Brasil, um outro que não é espírita e embarcou no movimento espírita aí com os livros, né? Dizendo que aquele umbral, como a gente conhecia, já está pavimentado, já evoluiu. Para Deus conhecidos. Você vê que é interpretação pessoal, por isso nós falamos que não é literal, né? Não é literal. Que informação é essa? É espiritual? Questiona esse espírito, né? Porque nesse exato momento tem gente morrendo lá na faixa de Gaza. Nesse exato momento tem um conflito civil no Irã. Nesse exato momento, meu irmão mora lá, né, há 38 anos, é exatamente a idade da minha filha, que ela fez ontem, minha filha que mora em Vitória. A gente está tendo um conflito civil nos Estados Unidos. Fica parecendo, esse pessoal morre, vai para onde? Para onde que eles vão? Né? Com ódio, ódio do inimigo, e tem um expositor espírita com incidência falando isso por aí. E aquilo já está tudo pavimentado. E aquele umbral que o André Luiz falou não existe mais. Gente do céu, com tanta dor na terra, com tanta guerra, com tanta fome, a zona de dor acabou. O que é que mudou de 38 para cá? Sob o ponto de vista do amor aqui na terra, mudou quanto? Quanto que mudou? Porque o André Luiz fala de 38 para nós, a zona de dor. Mudou quanto de 38 para cá, em termos de amor? Quanto que nós mudamos? A humanidade mudou tanto assim, a ponto de varrer uma zona de dor? Tem livros recentes, né, do Filomeno falando da zona de dor. Percebe que às vezes são recortes e interpretações pessoais de irmãos nossos, que às vezes não leu, por exemplo, o último livro do Filomeno de Milagre. Ele fala de zona de dor. Então, a gente fica fazendo recorte. A última que está também no item, aquelas lá no item 8, né? Aqui na introdução, o Carlos Embaçaí fala para nós que nós temos na nossa cultura, pular a introdução, né? Fala lá atrás, quando ele está organizando o livro de Deolinda Amorim, que ele morre, é o Carlos Embaçaí que vai organizar, a pedido da mulher Deolinda Amorim. E aí ele fala que está na nossa cultura, a gente pula a introdução, que a gente quer ir para o primeiro capítulo logo, né, irmão? Quero saber o que está acontecendo, né? É para o segundo, tem gente que já vai lá para o final para ver quem ficou com quem, não é isso? Então, isso está na introdução do livro dos Espíritos, né? Tudo que Kardec escreveu, tudo é de suma importância. Sob o ponto de vista a ótica dele sobre estudo, né? Está aqui, Por isso que dizemos que esses estudos requerem atenção demorada. O que é atenção demorada para Kardec? Observação profunda. E, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Anos são precisos para formar um médico medíocre.
não é preconceito de Kardec em relação aos médicos, né? Hoje a gente está vendo aí, não mudou muito de lá para cá, né? A formação da medicina não mudou muita coisa, mas ele poderia ter colocado um outro profissional aqui, por favor, hein? E 3/4 partes da vida para chegar a ser um sábio. Nem sempre a gente sai daqui sábio, né? É uma caridade que Kardec fez aqui. A gente usa 3/4 partes da vida para tornar um sábio, né? Pouquíssimas pessoas saem daqui sábio, né? Vou pular, Robinhos, fica tranquilo. Quem conhece essa senhora? Para a gente fechar com ela. Lembram dela? Estão lembrados ou não? Faleceu em 2021, maio de 2021. Sueli Caldas Schubert. A Sueli, nós quisemos fechar com ela. A Sueli, ela se apresentou para nós. Se apresentou no Brasil todo, né? Mas o último encontro que nós tivemos foi no Geufa Mês Espírita, né? Estávamos lá, um domingo de manhã. Foi um seminário sobre uma das obras dela, Dimensões Espirituais da Casa Espírita, né? Fez seminário pelo Brasil todo, livro fantástico, seminário muito melhor ainda. Ela se apresentou como dona de casa, pesquisadora e sem curso superior, né? Mas qual que era a ótica de estudo dela? Eu trouxe 4 livros dela, ela tem 18 livros, ó. Esse livro é Testemunho de Chico Xavier. As cartas que o Chico Xavier, ela organizou. As cartas que o Chico Xavier mandava para o, esqueci o nome dele, presidente da FEB na época, depois eu lembro. Aí o que ela fez? Fez o favor e a caridade de tirar os nomes daqui e colocou os conflitos que tinha no movimento espírita na época, né? Aqui, 1. Mediunidade e obsessão nas crianças. Sem curso superior. Os poderes da mente. E esse aqui, transtornos mentais, que foi a única vez que eu me aventurei para falar de saúde mental, e a responsabilidade é da Solange, que me convidou, entendeu? E foi a única vez para nunca mais em lugar nenhum, né? É porque tem muito profissional falando sobre isso, né? Mas aí ela organizou um livro falando de transtornos mentais, utilizando o conhecimento da ciência e o conhecimento da ciência espírita. Muito bacana, né? Sabe o que ela falou para nós? A Sueli entendeu o recado de Kardec sobre o que é estudo aprofundado e o quanto que nós deveríamos nos dedicar, né, nessa existência, que é uma oportunidade. A gente não sabe como é que vai ser no futuro. Se a gente vai nascer num país que tem espiritismo, se a gente vai nascer numa família espírita, não sei, né? Ela falou para a gente lá no Geufa que ela estava há 27 anos em 5 grupos de estudo. 27 anos. Estou querendo fazer um contraponto. Quem fala que faz sistematizado em 4 anos e depois, né? Não, já fiz sistematizado. 27 anos estudando doutrina espírita. Por isso que ela produzia desse jeito. São 18 livros, né? São 18 livros. 27 anos em 5 grupos. Dos 5 grupos, 3 ela não coordenava, ela era estudante. Ela falou, não era coordenação não, gente, estudando. Lá em Juiz de Fora. E 2 na casa dela, que um deles ela coordenava. Olha que bacana isso. A gente vê que quando a pessoa estuda doutrina espírita, ela começa a entender, né? Que a gente precisa absorver isso de alguma maneira, internalizar, mas absorver esse conhecimento, porque é uma oportunidade. Que Jesus nos ampare, uma oportunidade que Deus nos deu. Que Jesus nos ampare. Um bom domingo para todos. Um bom 2026. A gente passa a palavra para o Robinhos. Pessoal, vou pedir um pouquinho de paciência a vocês, um pouquinho avançada a hora, que eu tenho que dar vários recados, ok? Nós vamos reiniciar em fevereiro os estudos da casa. Entendemos que depois da pandemia houve realmente uma baixa muito grande na frequência em todos os estudos, não só aqui, a gente que viaja muito, né, Carlão? Todo mundo. Limar, todo lugar, todas as casas espíritas, até fora de Volta Redonda, tem casa para ter uma ideia que nunca mais o estudo voltou presencial, está online até hoje, né? Muito pouca frequência. Mas esse ano, a nova diretoria aí vai dar uma força nisso, né, para ver se a gente consegue voltar àquele estudo presencial que era de tempos atrás.
porque o Elimar falou muito sistematizado, e eu tenho sistematizado aqui nessa casa durante 25 anos, ininterrupto, todas as quintas-feiras, e nós chegamos a ter 25 pessoas aqui, na frequência do estudo sistematizado, né? Tinha bastante gente. E a gente fazia uma festinha de encerramento do estudo, no final do ano na casa de um ou de outro, já foi na casa de várias pessoas aqui, até no apartamento do Edson, lá no Santa Cruz, apertadinho, né? A gente botava 20 pessoas lá dentro. Era uma alegria muito grande. Depois tivemos que passar a fazer 2 vezes por ano a festa. Aí eu não sei nem se o pessoal vinha por causa do estudo ou por causa das festas, né? Do encerramento. Mas é uma confraternização muito legal. Então a gente espera voltar a essa frequência aos estudos. E para isso, rapidamente, lá atrás, perto do livro de presença, tem uma ficha de inscrição para o estudo sistematizado esse ano na carga do Rogério, que vai ser às segundas-feiras, às 19 horas. Porque a reunião mediúnica que a gente frequenta acaba por volta de 6h15, 6h20. A gente já fica aqui, aqueles que puderem, para o estudo sistematizado às 19 horas. Só que na segunda-feira tem o estudo do Max, também às 19h30. O estudo do Max está sendo online. Aí depois o Felipe aí, a direção da casa, vai acertar com ele, né? Se ele vai continuar na segunda ou vai passar para outro dia. A Marta está com um estudo muito interessante, às 16 horas, que vai começar, ao do Rogério, vai começar dia 23 de fevereiro, depois do Carnaval, né? Vocês podem ir lá, pular Carnaval à vontade, depois vem para os estudos. O da Marta começa na primeira semana de fevereiro. A Marta é terça e quinta-feira, são 2 dias, não vai faltar estudo na casa, tá? Terça-feira a Marta vai trabalhar o Evangelho segundo o Espiritismo só. Na quinta-feira, a Marta está com uma proposta nova, eu achei muito interessante, que ela vai estudar os 4 evangelistas, tá? Mensagem dos 4 evangelistas, às 16 horas. Quem está aposentado, quem tem a facilidade aí de participar. A Solange, a terça-feira, às 19 horas online, estuda a mediunidade. Quem quiser, conversa com ela online, ela manda o link de acesso, tá? Então é isso, os estudos da casa, a partir de fevereiro agora vai voltar aí com carga total, né? Participem, qualquer informação fala com a gente também. Amanhã, plantão de passo com nosso querido amigo Altamir, às 8 horas da manhã, não haverá, o Altamir está numa consultazinha, né? Os probleminhas de saúde aí. Após a palestra, aquele café fraternal lá fora, chá, tem um bolo lá, vários tipos. E avisando que não se esqueçam, acho que eu dei todos os recados com relação aos estudos. Lá fora, então, lá atrás tem a ficha de inscrição para o sistematizar. Domingo que vem, dia 18, nós vamos ter a nossa AGO, Assembleia Geral Ordinária, em que vai eleger a nova diretoria da casa. Domingo que vem não haverá palestra, nem passes, a não ser que a pessoa que esteja aqui esteja precisando. Obviamente a gente vai colocar passista lá dentro e vai aplicar o passe, tá? A primeira chamada às 9 horas da manhã, se tiver metade dos sócios aqui, condição para participar. Se é sócio efetivo há mais de um ano, está em dia com as mensalidades. Isso é estatutário, está no estatuto, a gente tem que cumprir. 9 horas da manhã, se tiver metade dos sócios, mais um, a gente começa. Se não, por força estatutária também, nós temos que esperar meia hora, às 9h30 a gente faz em segunda chamada, aí com a quantidade de pessoas que estiverem presentes, ok? Vai haver muito pouca mudança na diretoria, 3 nomes praticamente vão sair, eu, a Angélica e a Marta, né? Então vão entrar 3 no lugar da gente aí, mas o resto da diretoria continua, para um mandato de mais 3 anos. Nós estamos há 6 anos na direção da casa, essa nossa diretoria aí, assumimos 6 anos atrás, 2 anos de pandemia, costumamos dizer, a gente não conseguia nem pedreiro para fazer nada aqui, e domingo que vem a gente vai citar aí as melhorias que nos últimos 4 anos nós conseguimos realizar com o apoio de todos vocês, ok? Então não se esqueçam, domingo que vem é só Assembleia Geral. Robinson, eu posso vir assistir? Pode, sem problema nenhum, só não tem direito a voto não sendo sócio, né? E não estando em dia com as mensalidades durante um ano. Pode assistir tranquilamente, tá ok? E volto a dizer, se alguém precisar de passe no domingo, a gente aplica. Mas não é essa a finalidade, é apenas uma Assembleia Geral ordinária. Ok? Estão todos convidados, domingo que vem, então, a troca da diretoria atual para uma nova diretoria com mandato de 3 anos.
Então vamos encerrar essa primeira parte agradecendo a Deus essa oportunidade, pedindo a Ele que nos auxilie durante todo esse ano que se inicia aí, com as bênçãos do nosso querido amigo e irmão Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com essa prece nós pedimos permissão para dar para encerrar a primeira parte, passamos para a segunda na Câmara de Passe. Aqueles que tiverem necessidade, aguardem. No salão serão chamados de acordo com o número de passistas lá dentro. 6 ou 6 passistas aí em condição, por favor, se dirija à Câmara de Passe. Muita paz a todos. Bom domingo, fiquem com Deus.